Aleluia. Nós te amamos, Jesus. Nós te amamos, Jesus. Nós te amamos. Aleluia. Aleluia. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Os olhos do Senhor estão sobre você. Eu vou repetir, os olhos do Senhor. Nessa noite, eles estão olhando para você. Eles estão olhando para você. Amém. Você pode sentar, querida. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Quem aqui, essa semana, começa a lembrar, segunda, terça, quarta, né, domingo, começa domingo, falou assim, eu estou muito cansada. Ai, pastor, levanta a mão. Só as mulheres cansadas. Olha quantas, olha para o seu lado. Aí tem mão dupla, né? As mães de criança pequena. E você sabe, às vezes a gente vem aqui. Acho que não é. Às vezes você vem aqui e as pessoas ao seu lado nem imaginam, né? O cansaço que você passou, o estresse que foi o dia, os desgastes que você está vivendo. Às vezes os medos que você enfrenta todo dia, né? Tem gente que levanta assim, mulheres, nós, né? A gente levanta e fala, meu Deus, mais um leão para nós matar hoje, né? E a gente vai passando. E às vezes as pessoas que estão do seu lado não fazem ideia do que a gente está passando. Não fazem ideia do que a gente está vivendo. Às vezes mulheres com depressão, têm medo de contar, medo de procurar ajuda, porque vão achar que ela não é tão espiritual assim. E elas vão passando e tentando fazer coisas para suprir aquilo. Mas sabe de uma coisa? Escute isso. Jesus ele foi chamado de filho amado. Vocês lembram? Lá no início. Jesus foi chamado de filho amado antes dele fazer coisa alguma. Porque Deus estava declarando sobre a vida dele, você é meu filho amado, não pelo que você faz. Não pelo quanto você produz, mas por quem você é. Aleluia! Você pode anotar isso, as mulheres que anotam aí, já vi a Michele. Então essa é a casa do teu pai. E aqui o Rodrigo ministrou esses dias sobre isso nos jovens, e aquilo foi tão precioso. Ó, Rodrigo, ó, mudou. E foi tão precioso, Rodrigo, aquele dia que você falou sobre a adoração, sobre quando a gente é criança, a gente pula na casa do pai, e a gente corre, a gente, né, tá ali adorando, e a gente faz tantas coisas, e às vezes a gente cresce, e a gente fica engessado, e vai engessando aqui, e se eu levantar a mão, o que vão pensar? E se eu for para frente, vão achar, e se? E eu quero dizer isso, nós estamos na casa do pai, e eu quero que você tenha liberdade, amém? Para que você tenha esse lugar de dizer, aqui eu posso fazer. E muitas vezes, irmãs, eu estou aqui, para quem não me conhece, eu tenho bastante visitantes, né? Eu vou me apresentar. Né? Eu sou a Girly, esse nome diferente, que toda vez que chega entrega lá em casa, uns falam assim, nossa, que nome esquisito. Uns falam, que nome bonito. Eu falo, gente, sempre tem uma opinião sobre o meu nome, né? Mas meu nome é Girly, eu sou do interior do Rio Grande do Sul, uma improvável, né? Vim para cá, o pastor James me resgatou lá no Rio Grande do Sul, me trouxe para cá, fazem 10 anos, irmãs, 10 anos está fazendo esse ano. Fez 10 anos que nós nos casamos, que eu vim para cá. E esse ano também vai fazer 10 anos de Ministério de Mulheres, porque eu vim para cá já botando a mulherada para trabalhar, né? Vamos junto. E tenho 2 filhos, o Nolan de 1 ano e meio e a Johanna de 5 anos, que estão em casa. O Nolan teve semana passada, ele teve dengue. Passou o final, eu falei, tantos anos, né? Eu nunca tive dengue. Mas ele com 1 ano e pouco, tadinho, sofreu, a gente sofre junto. Mas graças a Deus ele recuperou, tá bem, né? Graças a Deus. Mas essa semana, eu me sentindo muito... Essa semana mesmo, eu falo para vocês, toda vez, quem me conhece sabe, eu dou o tema e depois eu fico, meu Deus, o que eu vou falar? E eu estava voltando da escola da Johanna, esse ano ela começou na escola, e eu dirigindo o meu carro, e eu falei, pai, sou eu aqui de novo.
que eu vou falar para as mulheres? Elas vão vir com sede, elas vão querer pão, elas vão querer óleo. E o que eu vou falar? E eu fiquei assim. Depois, a hora que eu cheguei em casa, eu anotei, eu estava dirigindo meu carro. E eu escutei bem claro, faça como a viúva pobre. Entra na tua casa. Fecha a porta. E é ali que eu vou multiplicar. Eu falei, meu Deus. Amém, Jesus, eu vou para esse lugar, eu vou para esse lugar. E aí Deus disse, pera, você tem que chamar as vasilhas vazias. Chama as vasilhas vazias. Tem muita vasilha vazia que precisa ser enchida. Vai, anuncia, né? A gente anuncia lá no Instagram. Venham, eu não sei o que fazer, mas venham. E vocês vão ver que eu sou muito sincera, né? Mas quantas mulheres se sentem como essas vazias, vazias. Ficou um trocadilho, né? Vasilhas. Vasilha, vazia. E já, é bom a gente rir um pouco, né? Mas já sentem assim, sem nada para oferecer, tá tudo seco. Parece que o azeite secou. Parece que essa pandemia estragou tudo. Às vezes você já estava envolvida em alguns ministérios, em algumas coisas, a casa, o seu trabalho estava desandando e funcionando, e de repente você começa a não ver mais suprimento. Você começa a ter dificuldade no dia a dia, medos, dores, e aí você começa a passar por um processo de transição. Fala, meu Deus, no lugar que eu estou eu não quero mais ficar. Mas deixa eu te falar, Deus não vai dar as vasilhas cheias para você. Ele vai te dar as vazias. E como que você vai lidar com isso? Né? Então, Ele vai estar dizendo assim, sou eu que faço. Pode trazer mais, pode vir. Você vai fazer isso, vai chegar um momento na sua vida e você dizer, pode vir mais. E ontem mesmo eu estava falando com uma amiga, e ela contando dos temores dela também de falar em público. Ela mal sabia que eu estava tremendo as pernas em casa. E eu, vamos, vou te encorajar aqui. Amém? Mas o nosso tema de hoje é acolhidas. Eu espero, em nome de Jesus, que quando você chegou nessa igreja, você foi acolhida por alguma irmã dessa igreja. Amém? E se você não foi, você vem reclamar comigo no final. Que eu vou puxar a orelha delas, brincadeira. Mas eu estou muito feliz de ter vocês aqui. Nós vamos ver hoje, se você estiver anotando, 3 formas que Jesus lidou com o acolhimento em 3 lugares diferentes. Né? Para que você entenda que há um lugar de acolhimento, E a primeira forma que Jesus buscou o acolhimento foi no Monte das Oliveiras. Abra comigo lá em João 18, você fica com a Bíblia aberta aí, se você não trouxe, empresta da vizinha, que nós vamos passar aí pela Bíblia, para você entender várias coisas que acontecem nesse contexto bíblico que a gente prega a palavra, amém? Esses dias eu falando com meu marido, falei, amor, mas isso parece que não soa direito, né, na Bíblia. Ele falou, na Bíblia, minha filha, a gente baixa a cabeça e prega a palavra. Aí eu lá querendo mudar, né? E é isso mesmo, né, gente? Eu vou dar o contexto para vocês não ficarem perdidos. A gente estava falando sobre os frutos do Espírito. E a Bíblia fala que é o fruto. Não é os frutos no plural, é o fruto. Eu falei, por que não era mais fácil botar os frutos? Aí ele me explicou o contexto teológico, né? Mas enfim, vamos lá. João 18:1 diz assim, depois de dizer essas coisas, Jesus atravessou com seus discípulos o vale de Cedron e entrou num bosque de oliveiras. E estudando esse bosque, é o Monte das Oliveiras, talvez a sua tradução tá mais clara. Em agosto do ano passado, eu estava lendo a Bíblia de madrugada, e esse é um dos poucos textos no Novo Testamento que fala sobre o Vale de Cedron. E quando eu comecei, eu abri e li Vale de Cedron, e Deus falou para mim assim, você vai passar pelo Vale de Cedron, e aquilo grifou, saiu da minha Bíblia. Meu Deus, o que é esse vale, Jesus, o que é esse vale? Eu vou pesquisar o que é esse vale, né? O que é esse Vale de Cedron? Então, a localização, esse vale ele ficava entre o templo, podia ter pegado outra coisa, né? E o Monte das Oliveiras. Então, entre a cidade de Jerusalém, onde ficava o templo, aquela cidade, né, fortificada ali com os muros, e aqui era o Monte das Oliveiras, e esse Vale de Cedron ele estava ali no meio. Provavelmente tinha uma ponte, porque a Bíblia fala que tinha um rio que passava ali, dividia esses 2 lugares.
Só que se você for ver no Antigo Testamento, e lá sim fala muito sobre esse vale, no Antigo Testamento você vai ver que esse vale, esse rio, ele recebia, os cadáveres eram jogados lá. Os ídolos, quantas vezes os reis, quando eles entravam, eles destituíam os ídolos, eles jogavam lá. Era sujeira, era um monte de coisa. Quando eles faziam a expiação dos pecados, lá os pecados eram queimados, né? As ofertas de pecado eram queimadas e jogadas ali. Então, gente, era pior que o Tietê. Era tipo aquele lá da Índia, né? Lá na Índia tem um horrível assim também. Esse era o Vale de Cedron. Vai vendo, eu estudando de madrugada, falei, Jesus, me explica isso direito, que está difícil. Então, de um lado nós tínhamos o templo, e do outro lado o Monte das Oliveiras. E você vai saber, se você gosta da Bíblia, você vai entender que o Monte das Oliveiras fala de prensa. Meu Deus. Lucas e Mateus, eles vão descrever o tempo de oração que Jesus teve ali no Getsemane. Getsemane era no Monte das Oliveiras. E agora eu vou pedir que você abra comigo em Lucas 22, nós vamos entender melhor o contexto. Lucas 22, 42. Vou dar um tempo para você abrir. Lucas 22, 42. Diz assim: Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Contudo, que seja feita a tua vontade e não a minha. Então apareceu um anjo do céu que o fortalecia. Ele orou com mais fervor ainda, e a angústia era tanto que o seu suor caía na terra como gotas de sangue. O Monte das Oliveiras é o local da prensa. É onde as nossas vontades se calam. Jesus disse que não faça a minha vontade, mas a tua. A prensa é o lugar onde se espreme o óleo, e é o óleo que mantém a chama acesa. E Jesus vai para lá, mas antes de ele chegar lá, ele passa pelo Vale de Cedron. E é nesse vale, irmãs, que nós temos que deixar a nossa vida errada para trás. As coisas que a gente costuma fazer, que não são boas, que a gente sabe onde a gente erra. Cada uma de vocês, você que é mulher, você sabe disso, onde está o seu erro, aonde a gente falha, onde a gente repete a falha. E ele diz para você chegar nesse lugar, você vai ter que passar por esse vale e deixar essa vida para trás, essas coisas ruins para trás. E você vai, se você estiver anotando, eu vou só ler Ezequiel 11, 23, diz assim: Então a glória do Senhor subiu da cidade e parou em cima do Monte a leste. Monte a leste era Monte das Oliveiras. O que parou em cima desse monte? A glória do Senhor. Isso lá atrás. Vamos comigo? E tem mais. É exatamente, olha só, em Atos 1, ele vai falar que Jesus, a ascensão de Jesus aconteceu aonde? No Monte das Oliveiras. Ele sai da cidade, tem algumas que já estão entendendo, passa pelo Vale de Cedron e vai para esse lugar. Tem algumas mulheres que estão sendo transicionadas nesses dias. E Deus tem chamado, vem para esse lugar, vem para esse lugar. E eu quero te dizer, só aceita o convite dele. Sai da cidade, das coisas que te prendem, das festas religiosas. Quantos fariseus tinham ali naquela cidade que diziam amar o Senhor, que diziam adorar o Senhor e estavam ali presos, cheios de tradições, de performance. Sai desse lugar que muitas vezes a gente precisa se expor. E precisa dar algo a alguém, e tem alguém sempre ali esperando, e Deus está falando, não filha, sai desse lugar, larga esse microfone e vem para esse lugar, que é ali que a minha glória se manifesta. É um convite para a gente correr para junto dele. E muitas vezes você fala, eu já consegui passar pelo Vale de Cedron. Eu já abandonei um monte de coisa. Eu já estou melhorzinha, aquele pecado, aquela coisa, eu já estou. Agora, Jesus, eu vou chegar nesse monte, o Senhor vai me usar. E eu vou voar, e zaz, né? E vamos embora. E Jesus diz, esse é o Monte das Oliveiras. Primeiro você vai ser prensada. Porque a prensa, quando ela espremia a oliva, ela tinha a função também de tirar as impurezas e dar mais óleo. Isso é um estudo longo, mas é só para citar. É ele que seca o poço, irmãs.
E você vai entender isso. Para que você cave mais, é você que tem que cavar. E vai dizer, mas Deus, está tão difícil aqui, está prensando. Está tão difícil, Deus, é para você cavar mais. E você vai cavar ali nesse lugar, é para você sair da sua zona de conforto. Chega de pedir oração para a irmã que é da igreja. Vai você orar. Vai você orar, vai você cavar. Não é mais o poço da sua pastora. Não é mais o poço da sua irmã, da sua mãe. É o seu, cava mais. Eu sei que é sofrido. Eu sei que às vezes é difícil a gente levantar de madrugada. Eu sei que não é fácil fazer jejum. E nós temos passado por um tempo de transição, eu acredito, como igreja, desde o ano passado. De orar mais, de jejuar mais. E eu vi a hora que a Paula estava ministrando. E ela falou, abraça, vocês se uniram, que coisa mais linda. Eu olhei para trás, estava todo mundo ali, uma abraçandinho na outra, né? Tipo, você não está sozinha, filha. Eu sei que você tem que cavar sozinha, mas eu estou aqui, viu? Se você precisar, eu estou aqui, eu te ajudo. Amém? E você vai ver que nesse momento, presta bem atenção nisso, o fruto, a produção do fruto, não é o objetivo final do Senhor. Você fala, peraí, pastor, eu não estou entendendo nada. Preguei esses dias sobre o fruto, né? Quem estava lá comigo. Ele não é o objetivo final, o fruto ele faz parte do processo. E eu vou pedir para que você mude a sua perspectiva, porque se você tiver com a perspectiva de oliveira, você vai dizer, meu Deus, arrancaram meus frutos. Acabou, agora eles vão prensar e eu vou ficar aqui sem nada para oferecer para ninguém. Mas o agricultor, o dono daquela oliveira, ele sabe que o produto final daquilo é óleo. Mas olha, eu vou extrair mais um pouco, porque tem muito mais vida saindo aí de dentro. Tem muito mais vida. Isso que você talvez acha que está oferecendo é muito pouco. Ele fala, eu quero mais. Eu vou extrair mais. Então mude a perspectiva, porque às vezes se você vai olhar como oliveira, você vai dizer, acabou. E eu tenho uma palavra para você nessa noite. Acabou de começar. Acabou de começar. É como dor de parto. Eu vou pedir para levantar a mão. Quem teve parto normal aqui? Olha, tem bastante. Vocês são corajosas. Aleluia. Abençoadas. É horrível, né? Eu não sei, mas dizem que é. Diz que a Natália está aí 36 horas de trabalho de parto. Misericórdia. E você fala, eu não vou aguentar mais, eu vou morrer. Eu não aguento mais. Mas depois que nasce, né? Passa dor e você fala, aleluia. Você nem lembra mais. A Bíblia fala isso. Você nem lembra mais, porque aquele bebê, ele enche tanto de alegria. Ele traz tanta alegria que passa. Vocês estão entendendo? Então passa. O Monte das Oliveiras não é para sempre. Amém? Mas Jesus foi assim, ele se afasta do templo, ele passa pelo vale de Cedron, mas ele vai acompanhado pelos discípulos. Escute isso. Ele passa o vale com os discípulos, aí ele deixa os discípulos ali, ele vai um pouquinho mais. A Bíblia fala isso. Abre lá, em Lucas 22, 39. E saindo Jesus foi, como de costume, olha isso, para o Monte das Oliveiras. Esse monte onde a gente é esmagado, onde Deus extrai de nós o melhor. Ele não pode ser visitado só no domingo, ou só num evento, ou só num congresso. Ali a Bíblia fala, Jesus ia como de costume. Esse é o nosso lugar secreto. É quando a gente fecha a porta do nosso quarto. Ele fala, eu e o Senhor. Então, como de costume, para o Monte das Oliveiras. E os seus discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse, orem para que vocês não caiam em tentação. Ele, por sua vez, se afastou um pouco e de joelhos orava, dizendo, Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Contudo, não faça a minha vontade, mas sim a tua. Ele deixa os discípulos naquele lugar e ele vai um pouco a mais. E o nosso Senhor, ele ajoelha e diz, Senhor, a tua vontade. E nós, quantas vezes queremos fazer a nossa vontade?
A nossa vontade diz, mas eu quero assim, mas eu quero assado. E você começa a tomar escolhas e fazer escolhas que depois vão prejudicar você para o resto da sua vida. Mas Jesus nos ensina. Corra para Ele, Ele foi acolhido no Monte das Oliveiras por Deus, pelo seu Pai. Ele falou, Pai, papai, me ajuda, está difícil. Irmãs, porque os evangelhos eles foram escritos por homens. E eu acredito que eles resumiam muito aqui, né, gente? Se fosse nós contando, a gente dava detalhes, né? Da oração de Jesus, de como foi. Mas o que eu aprendo aqui, gente, é corra para Ele. Não corra atrás de pessoas, não corra atrás de eventos, não corra. Tudo isso é muito bom, anima a nossa fé, mas que esse lugar, o Monte das Oliveiras, possa ser normalmente, como sempre, como Jesus fazia. Gente, Jesus ele foi traído por um discípulo seu. Gente, ele foi traído por alguém que ele havia treinado, por alguém que ele tinha passado tempo, por alguém que ele andava junto. Uma pessoa que ele contava os segredos do reino. Uma pessoa, gente, de 12, ele só escolheu 12 nessa terra toda. E um deles o traiu. Mas deixa eu te falar uma coisa, Jesus não correu para João, que era seu amigo íntimo, e disse, gente, imagina a cena. Faz aí comigo, né? Se fosse nós. Jesus dizendo para João, amigo, você não acredita. Judas já me entregou. Ele me traiu. Olha só, ele acabou com a minha vida. E agora o que vai ser de mim? O que vai ser da minha missão? João, eu vou deitar aqui no seu colo e vou chorar, porque não dá mais. E aí passa um tempo. E ele fala, João, Pedro viu o meu post lá e ele nem falou nada. Pedro, que é meu amigo, ele nem postou uma coisa lá, estou contigo e não abro. Os traidores serão humilhados. Jesus é o cara, quem perdeu foi você. Como assim? Pedro nem falou assim, a máscara caiu. Gente, aprendam meninas, corram para o Pai. Às vezes a gente quer, né? A gente quer um colo. Nós vamos chegar lá, até no final da mensagem, mas nesse momento eu quero que você entenda que Jesus, Ele foi acolhido no Monte das Oliveiras, foi acolhido pelo próprio Pai. E Ele não ficou igual o pastor ministrou esses dias na ceia. Ele podia, diante de toda aquela situação, ele podia ter falado, meu Deus, ele me traiu, por que ele fez isso comigo? E Jesus, ele se vira e olha para todos os outros 11. E ele escolhe olhar para aqueles que estão com ele até o fim. Amém? Então, para que você entenda, né? Que às vezes esse esmagamento ele é necessário para que a tua missão seja cumprida. Anota isso. Amém? Corra para Ele, seja acolhida por Ele, Ele te espera. A segunda forma de acolhimento. Jesus encontrou acolhimento em Betânia. Betânia. Betânia era um lugar que Jesus gostava de estar. Geograficamente, vocês viram, aqui está o templo, aqui está o Monte das Oliveiras. Betânia estava a 3 quilômetros desses dois lugares. Era pertinho, mas era uma aldeia pequena, né? Não era aquele centro cheio de coisa. Betânia foi um lugar de acolhimento para Jesus. Então, primeiro ele vai para o Monte das Oliveiras ser acolhido pelo Pai. Né? Você vê pelo texto, claro que não é a ordem cronológica, mas para que você entenda. Mas antes dele ir para esse lugar, gente, eu deveria ter botado a ordem ao contrário, né? Estou pensando melhor aqui. Mas antes dele ir para esse monte, ele é acolhido num lugar chamado Betânia. Ele gostava de estar com seus amigos. Quem mora em Betânia? Marta, Maria e Lázaro. E com certeza outros. Mas observe que eles três não faziam parte dos 12. Lázaro não era discípulo direto de Jesus. Mas quando Lázaro morreu, Jesus chorou. Ele os amava. Eu imagino que era o lugar onde ele podia ser ele.
onde ele sentava na mesa e dava risada e contava as coisas. Se fosse a gente ia mostrar lá o Pinterest. Olha só esse look, olha só não sei o quê. Quando você se junta com as suas amigas, né, você compartilha onde você comprou aquela tiara, onde você comprou aqui não sei o quê, e ficam conversando. E quando você sai, às vezes não era nada de importante, mas você está ali com as suas amigas e você sai e você fala, nossa, que saudade dela, foi tão bom esse tempo, né? Não é assim com as nossas amigas? Mas Betânia também ele foi um lugar de ressurreição. Em João 11, depois eu quero que você... Anota aí para você ler em casa, João 11. Tem tanta coisa preciosa aqui, mas eu não vou ler, não consigo ler com vocês. Mas você vai perceber o quanto eles eram amigos e o quanto eles se amavam. Para não ficar só na minha palavra, depois você lê em casa. Mas em João 12, agora sim abra comigo em João 12, 1. João 12, 1, diz assim: 6 dias antes de começar a Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde morava Lázaro, o homem que ele havia ressuscitado dos mortos. Prepararam um jantar em homenagem a Jesus. Marta servia, Lázaro estava à mesa com ele, e então Maria pegou um frasco de perfume caro feito de essência de óleo aromático, ungiu com ele os pés de Jesus e os enxugou com o seu cabelo, e a casa se encheu com a fragrância do perfume. Na semana da sua morte, pensa comigo, Jesus sabia que ele ia morrer. Na semana da sua morte, ele escolhe ir para Betânia. Ele vai para aquele lugar e eu imagino que ele falou, eu preciso ser acolhido pelos meus amigos. Eu preciso ser eu preciso estar ali com os meus amigos, né? Os evangelhos sinóticos, escutem isso, que são os outros, né? São 4 evangelhos. Eles vão falar, escute isso, Marcos e Mateus, eles não falam que essa pessoa que derrama o perfume era Maria. Eles não falam. E eu tenho uma perspectiva sobre isso. Eles não conheciam, eles não eram tão próximos de Jesus. Eles não conheciam. Mas João, vocês leram aqui, ele fala com detalhes, João era amigo íntimo de Jesus. Então eles sabiam exatamente quem que era aquela mulher. Ela era Maria, a irmã de Lázaro, né? Ele sinaliza bem ali, como se eu fiquei imaginando Jesus falando para João, os discípulos, eles ali, e ele falando para João, os meus amigos lá de Betânia, a hora que eles chegassem, os amigos de Betânia, né? Mas você sabe que a gente vai passar tempo com os nossos amigos, e aquilo às vezes alivia tanto a nossa alma, não é? Às vezes a gente está ali conversando e parece que a dor vai embora. Eu tenho uma amiga que ela ama falar de Jesus, mas fala de Jesus o tempo inteiro. A gente está conversando qualquer coisa, ela fala de Jesus. A gente sai chorando da conversa. A gente sai arrepiado, meu Deus, você viu isso? Não, olha isso, não, peraí, já abre a Bíblia, já tenta conferir. E você sai assim com mais saudade de Jesus do que dela, né? Porque a gente fica falando e pensando sobre isso. Mas escute isso no meio do jantar. Fala comigo, no meio do jantar. Só para vocês ficarem acordados, amém? No meio do jantar, chega uma hora que Maria, eu acredito que ela teve um discernimento espiritual. Porque Jesus já estava anunciando que ele ia morrer. E ela teve um discernimento espiritual e ela não se contém. Ela provavelmente corre para o seu quarto, corre para o seu lugar lá, pega aquele perfume que era caro, que possivelmente, né, os estudos vão falar que era um óleo, um perfume que elas guardavam para o seu casamento, era tudo que ela tinha de mais precioso. Era muito caro, porque ela iria casar um dia, então ela estava guardando aquilo, mas ela pega aquilo e derrama tudo aos pés de Jesus, tudinho. Você pode imaginar essa cena comigo? Presta atenção, Maria, você vai ver lá em João 11, que você vai ler em casa depois, amém? Você vai ver que Maria ela tem a revelação exata de que Jesus era o Messias. E ela declara isso. Então, Maria, sabendo que ele era o Messias, Marta sabendo que ele era o Messias, ela fala assim, eu vou honrar,
com um banquete, e ela organiza ali o jantar, e eu imagino que Maria, ela estava ajudando durante o dia, eu imagino. E acho que ela estava lá com aquela vassoura, varrendo, ela começou a escutar, e apoiou. Ficou assim, peraí, deixa eu chegar mais um pouco, mais pertinho. E ela fala, meu Deus! E ela corre para o quarto e fala, não, eu não consigo me conter. A presença dele é tão forte. Ele é o mestre, é ele que nós ouvimos os profetas falando que viria. Ele que está trazendo salvação. Meu Deus, eu não posso ficar aqui varrendo a casa. Eu vou lá buscar o que eu tenho de mais precioso. Marta tinha a revelação de que ele era o Senhor e ela fez correto, ela honrou Jesus. Alguém tinha que fazer o jantar. Mas tem um momento que às vezes a gente tem que largar tudo, não é? Mas Marta mal sabia que era o último jantar na casa dela com ele. Ela não sabia, irmãs. Pensa em alguém querido de vocês e você fala, meu Deus, se eu soubesse. Eu teria largado a roupa suja, teria sentado mais tempo com meu marido. Eu teria largado outras coisas para passar mais tempo com ele. Mas aí tem Lázaro. Vê as 3 figuras. Lázaro, o amigo, o símbolo da ressurreição. E Lázaro está sentado aonde? À mesa. E eles estavam conversando, eu imagino eles sorrindo. E eu imagino Jesus pensando, que bom que você ressuscitou, meu amigo. Como você me faria falta nesse momento. E ali ele falou, meu Deus, eu queria perguntar para Lázaro agora, como que foi passar pela ressurreição? Eu vou passar também. Como será que é? Mas Jesus não fala nada disso. Jesus só curte o momento. Ele é acolhido nos braços do seu amigo. E aí está lá Maria, aquela que usa aquele perfume de unção, mas presta atenção, aquele perfume, eu fico imaginando lá, Marta falando, vendo a cena, fala, não, eu acabei de limpar o chão, você está derramando tudo. Como é que, gente, tira óleo de chão, quem já derramou óleo no chão? Eu fiz isso semana passada, quando você já não tem mais serviço que chega, né? Você derrama óleo no chão, você faz, gente, é desse jeito. Aí tá lá Marta, falando, Maria, mas tem que ser Maria. Sujo, só que tem uma coisa que acontece ali. A Bíblia fala que o perfume invadiu aquele lugar. Gente, o perfume, ele tirou até o cheiro da comida deliciosa de Marta, simbolizando que o que estava acontecendo ali, a adoração que Maria estava fazendo ali, era mais importante do que o alimento físico. Uau! Glória a Deus! Maria, ela quebra aquele frasco e ela estava declarando que mesmo que aquilo serviria para o casamento dela, Jesus era mais importante do que até um futuro casamento. Vocês têm noção disso? Jesus, ele é acolhido em Betânia. Ele é acolhido em Betânia. E às vezes a gente está assim, fala, meu Deus, não tem nada acontecendo, mas tem amigos, tem pessoas próximas. Você está em Betânia, aleluia. Louva a Deus. Louva a Deus. E vai ter momentos que Deus vai te colocar em Betânia. E Jesus, ele é acolhido na sua humanidade, porque ele estava aqui como homem. Ele foi amado, ele foi acolhido, ele foi querido naquele lugar. Não é? E talvez ele está perguntando, tem lugar para mim aí hoje no seu coração? Você pode me acolher? Você pode me acolher? Será que tem lugar ou você está muito ocupado, correndo com tanta coisa? Será que você pode me acolher? Você sabe que a gente teve uma reunião da liderança das mulheres esses dias. E nós começamos a reunião orando, logicamente. Mas a gente começou a orar, e começou a orar, e orar, e orar, e não parava de orar. E aí a gente começou, algumas começaram a se levantar em profecia, a gente foi falando, e o negócio foi acontecendo. E quando terminou, todo mundo sentou, a gente achou que não ia ter mais nem reunião. E aí Deus veio com uma palavra para as mulheres. Eu estou dando uma unção de acolhimento. E quando a gente falou acolhimento, já veio outra e já levantou e falou, nós vamos fazer assim. Gente, nós chegamos naquela reunião para definir como seria o painel que estaria aqui,
Qual seria a lembrancinha que vocês iriam receber? Como que, as coisas que nós já estávamos acostumados a fazer. Mas quando terminou a oração, a gente falou, não é nada disso que o Senhor quer para esse tempo. Deus está mudando tudo. E nós amamos o capricho dessas mulheres. Quem já veio em outros ambientes aqui, tudo decorado. Lembrancinha, aquelas coisas lindas. E a gente vai ter isso na nossa conferência, que vai sair esse ano. Temos notícias, gente, em breve. Já temos até quem vai estar conosco, aleluia. Mas eu vou fazer um suspense. Vamos lá. Mas, nesse tempo, o Senhor falou, a gente ainda estava falando, uma irmã levantou. A irmã Soralha está aqui? Cadê? Ali ela. Preciosa, irmã. Você é um presente de Deus para nós, irmã. Ela quietinha se levantou com uma palavra firme, com um direcionamento. Que a gente falou, amém. E Jesus começou a dizer, se preocupem mais com as pessoas do que com as decorações. Se preocupem mais com as caronas do que com as lembranças. Se preocupem mais com os abraços do que com os sorteios. Você fala, não vai ter sorteio, pastora, meu Deus. Não tem problema, eu sei que dói. Sabe por quê, gente? Porque essa semana eu tive uma super ideia. Falei, gente, essa lembrancinha, tem tudo a ver com o tema. Essa lembrança, nossa, vai ficar lindo. Vai ser assim, eu vou botar a frase tal, né? E é desse jeito. Aí entrei no Mercado Livre para ver se entregava a tempo, tudo certo. Aí eu pensei, meu Deus, o que as meninas vão falar? Nós combinamos que nós não ia fazer lembrancinha, né? E eu falei, gente, e agora o que eu faço? Aí eu pensei, já sei. Que a gente combinou de não fazer lembrancinha para a gente não perder tempo com essas coisas. Nós perdemos tempo o quê? Orando, nós jejuamos, a gente estava ali unidas em outro propósito. Aí eu falei, já sei, eu vou falar para elas. Ai, gente, eu confessando meu pecado. Eu vou falar para elas assim, esse aqui é um presente do meu coração para o seu. Que aí elas não precisam perder tempo com isso, eu mesmo perco o meu tempo. Aí o Espírito Santo falou para mim, é do seu coração? Do seu? Do seu? Tem certeza? Tipo assim, o que você, você está querendo suprir as suas expectativas ou você está se movendo no Espírito? Eu falei, mas Senhor... Eu falei assim, mas Senhor, peraí, mas é Dia das Mulheres, é uma boa desculpa, como que elas vão sair falando, eu fui no encontro que sempre eu ganhava alguma coisa, tinha sorteio, tinha lembrancinha, e eu saí, olha, não sei o que está acontecendo com essas mulheres não, viu? Aí eu pensei, não, é Dia das Mulheres então, né? Então eu vou suprir a expectativa delas. E o Senhor, você vai suprir a expectativa delas? Ou você está se movendo na minha direção? Você não entendeu, filha, que a minha presença te basta. A minha presença te basta. A minha presença te basta. Eu falei, tá bom, Deus. Não, então, nada. Eu só queria tirar o púlpito, então. Eu acho que isso ele deixa vocês também. Mas, gente... Eu falei, assunto encerrado, Senhor. Tá lá, eu vou deixar a lembrancinha para a conferência, que é muito legal, gente, é muito legal, né? Mas às vezes a gente está tão acostumada, e eu falo por mim, irmãs, com as festas religiosas, com as expectativas dos outros. O problema não é o templo, não me entenda mal, é maravilhoso nós estarmos juntos, a unidade da igreja. Mas sabe o que Jesus está fazendo? Ele está passando no Brasil, não é só aqui não, e derrubando a religiosidade. Chega da gente ficar suprindo as expectativas das outras pessoas. A gente precisa ter liberdade. Se a gente quiser ajoelhar, botar a cabeça no chão, se a gente quiser chorar, se a gente quiser pular, na hora do louvor, vamos pular. Vamos erguer o braço. Não, pastor, eu não sou muito assim, eu sou mais... Mas se você quiser ter liberdade, né, eu quero vir para o altar, esse é o nosso tempo. É o nosso tempo, é o tempo... Você sabe que uma das moedas mais preciosas que nós temos hoje é o nosso tempo. Então, toda vez que alguém cede um tempo para você, que alguém te escuta, gente, é algo que a pessoa está dando para você, precioso. Mas a gente não dá para o nosso Senhor muitas vezes. Então, esse evento passou, e às vezes Deus está falando assim, chega de evento, porque evento é evento, e nós vamos fazer um culto.
E nós estamos aqui num culto, num encontro, para a gente ser acolhida por Ele. Amém? E terceira e última, Jesus, Ele, depois de passar por essas duas questões, Ele foi e buscou acolhimento no Monte das... Ficou bem didático, né? Ele buscou acolhimento no Monte das... E ele foi a Betânia e encontrou acolhimento na vida dos amigos. Então ele encontra em Betânia. E agora ele vai acolher em Samaria. Quem conhece Samaria? Aleluia. Muitas vezes a gente fala, pastora, são tantas dores, tantas dificuldades, tantas coisas ruins que aconteceu, né, na nossa vida, que a gente fala assim, eu acho que não tem mais sentido. As coisas que eu fiz, que eu já vivenciei, dá vontade de pegar uma borrachinha, né, e apagar. Mas sabe o que eu quero te dizer? Tudo isso conta para o cumprimento do teu propósito. Tudo isso conta, Deus vai levar em conta. É lógico que Ele quer que a gente não erre. Mas mesmo assim, a misericórdia dEle nos alcança e Ele usa isso. Esses dias eu estava passando um momento muito difícil. E eu conversando com uma pastora amiga lá de Criciúma. E ela falou assim, Gerli, é munição. Eu falei, mas eu acho que eu já estou muito munida. Eu não quero mais munição. Ela falou, é munição, Gerli. É para um tempo certo. Mas isso está tão difícil, aquilo, outro. Ela falou, é munição. Então toda vez que eu passo por uma coisa, as meninas já falam, é munição. Falei, meu Deus, eu já estou, gente, cuidado. Glória a Deus. Mas Jesus, Ele está aqui para nos abraçar, para nos limpar. E você vai ver agora lá em João 4. Eu estou lendo, irmãs, eu comecei esse ano, falei, eu quero estudar os evangelhos. Gente, eu estou assim e começo a conectar e vou para o comentário bíblico e está sendo uma bênção. Façam isso. Evangelho de João, capítulo 4. Samaria. Antes de nós lermos, Samaria, localização geográfica, né? Nós estamos falando. Samaria era um lugar que era desprezado pelos judeus. Desprezado, era tão desprezado, mas tão desprezado. Vocês lembram, né, da parábola do samaritano? Ele era tão desprezado que um dia, quando os judeus quiseram xingar Jesus, eles falaram, você parece um samaritano. De tão assim que eles estavam bravos, que eles não gostavam dos samaritanos. Tem todo um contexto histórico, né, lá do Império Babilônico, enfim, eles se misturaram, enfim. Então, eles não queriam saber dos samaritanos, os judeus. E talvez, muitas de nós, e eu falo porque eu sou de cidade pequena, às vezes a gente já foi rejeitado na nossa origem. Tipo, você... Aqui vocês, a gente é tudo amigo, né? Mas às vezes eu vou para a minha cidade... Às vezes a pessoa fala, você aqui de Guarani, esse lugar aqui, pequenininho, né? Vocês lembram Jesus falando que o profeta não tem honra na sua cidade? E talvez na sua origem você já foi desprezada. Na sua origem você já foi desprezada. Mas Jesus, Ele faz questão de ir a Samaria para falar com uma mulher. Ele foi no povoado para pregar? Ele marcou e organizou, falou, vou estar aqui meio-dia nesse poço que eu sei que essa mulher vai vir para cá. Porque as mulheres, elas iam para o poço de manhã, mas ela era rejeitada porque ela já estava no 5º casamento, que não era casamento, né? E tal, e ele marca um encontro ali nesse poço. Uma improvável, uma desprezada pelos homens, inclusive. Desprezada pela sociedade. E ele acolhe aquela mulher. Nas suas fraquezas, nas suas dificuldades, nos seus pecados. Quantas vezes a gente só quer julgar o outro e dizer, quer cantar agora. Mas Jesus acolhe aquela mulher. Lê comigo, João 4,15, diz assim, por favor, Senhor, dê-me dessa água, disse a mulher, porque ele estava dizendo, né, se eu te der água viva, então eu só estou resumindo porque o contexto é grande. E aí ele fala, então eu vou te dar água que você nunca mais vai ter sede. E aí ele fala, né? Então me dê dessa água, disse a mulher. Assim eu nunca mais terei sede, nem precisarei vir aqui tirar água. Aí Jesus faz o quê? Vai buscar o seu marido. Eu não tenho marido, respondeu a mulher. Jesus disse, é verdade, você não tem marido, pois teve 5 maridos.
e não é casada com o homem que você vive agora. Certamente você disse a verdade. O Senhor deve ser profeta, disse a mulher. Então diga-me, porque os judeus, olha só a pergunta dela teológica. Por que os judeus insistem que Jerusalém é o único lugar de adoração, enquanto nós, os samaritanos, afirmamos que é aqui, no Monte Gerizim, onde os nossos antepassados adoravam? Então Jesus respondeu: creia em mim, mulher. Está chegada a hora em que você já não mais se importará se adora o Pai nesse monte ou em Jerusalém. E vocês, samaritanos, sabem muito pouco a respeito daquele a quem adoram. Nós adoramos com conhecimento, pois a salvação vem por meio dos judeus. Mas está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. E o Pai procura por pessoas que o adoram desse modo. Pois Deus é espírito, e é necessário que os adoradores o adoram em espírito e em verdade. E a mulher disse: eu sei que o Messias, aquele chamado Cristo, ele virá. E quando ele vier, ele vai me explicar tudo. Então Jesus disse a ela: sou eu o que falo com você. Aleluia! Se você nunca assistiu, vamos aplaudir o Senhor, aleluia! Glória a Deus! Se você nunca assistiu The Chosen, baixa lá no seu celular, você vai ver uma das cenas mais lindas que você já viu na televisão, na história, porque é lindo a gente ler. E quando a gente vê, você fala: meu Deus, por que Jesus, ele vai e marca aquele encontro com aquela mulher? E aí então, gente, olha só, muitas vezes a gente está vivendo um tempo árido na nossa vida, como aquela mulher. E alguém nos oferece água e é tão maravilhoso. Mas aí Jesus diz: eu vou te dar uma água que você nunca mais vai ter sede. Uma água que você nunca mais vai ter sede. E aí ele começa a tratar conosco. Ele fala: sim, o teu marido. O que ele estava falando? Eu vou tratar os teus pecados. Eu vou tratar as tuas feridas. Eu vou tratar as suas questões, né? Então ela pergunta: mas Senhor, por que nós somos desprezados? Porque nós não adoramos em Jerusalém. Lembra Jerusalém? Fortificado, templo. Por que nós somos desprezados? E ele convida novamente a gente a sair da religiosidade. E ele diz: creia em mim. Creia em mim, não importa onde, importa como. Não importa onde, importa como, mas ele fala que seja em espírito e em verdade. E ele fala para ela: você conhece muito pouco desse Deus que vocês dizem que vocês o adoram. Você conhece muito pouco. Sabe o que ela estava dizendo? Sabe o que Jesus estava dizendo para nós? Você conhece tão pouco esse Deus que você diz que você serve. Se às vezes você vive uma vida tão distante, tão imoral. Mas quando a gente às vezes precisa de algo, a gente corre lá para as campanhas para fazer oração, fala: Deus, me socorre. Acha uma amiga crente, põe lá no grupo da oração da sua igreja, porque eu estou passando uma luta. Mas depois esquecem. E Jesus estava dizendo: é sobre mim. Isso é sobre mim. Não são todos os caminhos que nos levam a Deus. Não são. É fácil você encontrar pessoas na rua e dizer: então, né? Você, todos os... Não. A Bíblia fala que Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por mim. Ele é o caminho. Não tem vários caminhos. Ele é o caminho. Mas ele estava transicionando aquela mulher daquela origem desprezada, daquela mulher infrutífera. E ele fala: filha, você era isso, aquilo, mas de você eu vou te tornar uma evangelista. E você fala: meu Deus, imagina ela chegando naquela cidade. Pensa comigo na cena, pensa assim. Ela correndo para aquela cidade. Jesus, ele devolve ela para o mesmo lugar. Para o lugar de vergonha, para o lugar de desprezo. Mas agora com uma mente renovada. As coisas que ela fazia, as coisas que às vezes a gente fazia no tempo de deserto, agora num momento estabelecido, muda a perspectiva. Você agora está falando como que o Senhor está mandando, e você fala daquele jeito. E você não é mais a mesma. Você é transformada.
É isso que acontece quando nós somos acolhidas por Ele. Muda a nossa percepção e aí Jesus fala assim, eu vou botar a minha visão em você. Eu vou botar os meus planos em você. É agora, não é mais desse jeito. Eu vou colocar um direcionamento novo. Eu vou te dar palavras que você nunca imaginou que teria. E vai começar a fluir de você rios de águas vivas. Não vai ser mais, mas é no mesmo lugar. Mas você fala, mas por que não é mais fácil eu sair da minha casa e pregar na rua? E pregar nas igrejas? E é tão legal receber um convite para pregar num outro lugar. E sabe o que Jesus está falando lá na tua casa? Volta e conserta lá. É lá no lugar de vergonha. É lá no lugar que você foi imoral. É lá no lugar que você desonrou os teus pais. Quantas mulheres não conseguem prosperar na vida porque quando saíram da casa dos seus pais desonraram, desobedeceram e não tem mais coragem de voltar, de consertar. E Jesus está dizendo, volta, é lá que você tem que pregar. Não é o que você fala, é o que você vive. É o que você vive. Gente, o passado não é mais uma roupa que cabe em você. Tem roupas novas. Tem roupas novas, aleluia. João 12:12. Jesus vai contar, a palavra vai contar que depois do jantar, olha que interessante, eu conferi todos os evangelhos, fiz uma ligação, mas você vai perceber que essa cena, que ele estava indo para a festa, essa cena que eu vou ler agora com vocês, acontece exatamente depois do jantar de Betânia. Então ele estava jantando em Betânia, acolhido por seus amigos, aí escute isso. Ele vai, era o quê? Páscoa. Então ele vai para Jerusalém, ou volta para onde? Para dentro. Eles vão para as festas, os judeus adoravam lá. Mas agora eu vou pedir para você abrir em Mateus 21, a gente já está terminando. É João que faz esse link, tá bom? Depois, João 12:12, você pode anotar, ele faz esse link que foi depois do jantar em Betânia. Os outros evangelhos, eles falam, dão um pouquinho mais de outros detalhes. Mas em Mateus 21, 1, diz assim: quando se aproximavam de Jerusalém, Jesus e seus discípulos chegaram a Batfagé, no Monte das Oliveiras. E Jesus enviou na frente 2 discípulos. Vão aquele povoado adiante, disse ele. Assim que entrarem, verão uma jumenta amarrada com o seu jumentinho ao lado. Desamarrem os animais e tragam para mim. Se alguém lhes perguntar o que eu estou fazendo, digam apenas, o Senhor precisa deles. E de imediato, a pessoa deixará que vocês os levem. Ah, pastor, o que isso tem a ver? Talvez você está se sentindo uma jumentinha de Jesus. Olha o texto. Olha o texto. Agora se coloca nessa posição. Ele fala, vai, e vocês vão encontrar uma jumenta amarrada. E ele continua dizendo, meu Deus, desamarrem e traz ela para mim. Desamarrem e traz ela para mim. Tem muita mulher que Deus está dizendo assim, desamarrem e traz ela para mim. Mas vão perguntar, Jesus, eles vão perguntar. Eles vão perguntar o que vocês estão fazendo com esses animais. Diga apenas, eu preciso deles. Vou chamar a equipe de louvor. Porque uma vez quando nós somos acolhidas lá em Samaria, Ele fala, agora é a vez de vocês, desamarradas, porque eu preciso deles. Mesmo que se perguntarem, mas ela, eu preciso. Aleluia. Você pode se colocar em pé, irmã. Pedir, se tiver alguém lá em cima para desligar as luzes, por favor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Senhor, nós sabemos que existe um lugar, Pai, onde nós vamos ser acolhidas, onde nós vamos ser tratadas. Mas também é um lugar, Senhor Deus, que muitas vezes nós vamos ser lapidadas. E aí o Senhor vai nos devolver para o nosso propósito,
para aquela rota que às vezes está meio torta, a gente não está vendo. E eu te peço em nome de Jesus, Pai, ministra o coração das minhas irmãs, Pai. Tira, Senhor Deus, esse engessamento da religiosidade. Tira a capa da religiosidade, Senhor. Ajuda-nos para que nós possamos adorar em espírito e em verdade. Encontre em nós um coração que te ama, um coração que te quer não pelo aquilo que o Senhor pode nos dar, não pelas coisas maravilhosas que o Senhor faz. O Senhor é Pai, eu sei que o Senhor faz, mas muito mais, Senhor. Por aquilo, Senhor Deus, que o Senhor é. Encontre mulheres nesse lugar, Pai, que queiram ser acolhidas por Ti. Encontre, eu sei que os olhos do Senhor estão sobre essas mulheres, Pai. Ah, Jesus. Aleluia. Irmãs, enquanto nós vamos estar louvando, eu vou pedir, se você sentir, se essa palavra falou com você, eu vou pedir para você vir até o altar. Nós queremos orar, liberar palavras sobre você. Algumas irmãs da intercessão, obreiras, vão orar por você também. Então você fica à vontade, se você quiser vir, amém? Aleluia. Esse lugar é do Senhor. 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 Desamarrem, tragam ela para mim. Desamarrem, tragam ela para mim. Esse lugar é do Senhor. Aleluia. Esse lugar é do Senhor. Tu és tudo que eu preciso, Jesus. Tu és tudo que eu pode declarar preciso, Jesus. Tu és tudo que eu 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 preciso, Jesus. Talvez você está precisando de um abraço nessa noite, precisando ser acolhida pelo Senhor, falando: Deus, eu sei que altar é lugar de sacrifício, e às vezes a gente teme, a gente tem que sair mesmo com o entendimento do nosso lugar. Mas eu sei que tem mais mulheres que querem correr para os braços do Pai. Eu vou te convidar. Pode vir, mano. Pode vir. Isso, pode vir. Às vezes é difícil sair, né? Pode vir, mano. Isso. Aleluia. Aleluia. Agora eu vou pedir para as irmãs. Aleluia. As mulheres, as pastoras, as irmãs da igreja que querem ministrar. Nós temos mulheres aqui. Isso, veio a Sandra com a Priscila. Deus já escreveu a tua história, Priscila. Pra que ter medo?
Esse lugar é no Senhor. Não é na tua força, Priscila, não é na tua força, filha. Oh, esse lugar é no Senhor. Oh, derrama do teu amor, Jesus. Derrama do teu amor, Pai. Derrama do teu amor. Derrama do teu amor. Mais, Senhor, mais, Senhor Deus, mais. Níveis mais profundos de intimidade contigo. Mas, Senhor, ajuda-nos a sairmos desse lugar que muitas vezes nós ficamos engessadas, procurando muitas vezes agradar os outros, mas nós declaramos que esse lugar em Ti, as pessoas não podem mais nos influenciar, não podem mais nos machucar, não podem mais acessar o nosso coração da forma que ele estava sendo exposto. Oh, aleluia! Irmãs, eu quero ser obediente ao Espírito Santo. E eu sinto aqui mulheres que têm pedido a Deus amigas. Esse lugar em Betânia, levante a sua mão. Eu vou pedir, aqui tem lugar, pode vir aqui na frente. As mulheres que têm falado só no secreto e você não sabia, pode vir, vem. Pode vir, irmã, não tem problema. As mulheres que falam, Deus, eu queria ter esse lugar em Betânia. Eu queria ter amigas que eu pudesse chorar, compartilhar a minha vida. Eu sinto uma unção de Deus nesse sentido. Isso, Taina, vem. Tem mais mulheres? Tem? Então, já que já estão aqui, quiserem levantar a sua mão. Eu vou pedir para 2 irmãs orarem aqui por elas. Puderem orar aqui por elas. Sabe, meninas, às vezes a nossa caminhada parece tão solitária, parece tão difícil, parece que não tem nada a oferecer para alguém. É por isso que nós não temos amigas, é por isso que elas não gostam ou não querem estar com a gente, porque às vezes a gente tem alguma dificuldade. Mas o Senhor diz em primeiro lugar, eu sou teu amigo, eu sou teu ajudador, mas eu sinto uma unção de amizade. Aleluia. Ele está levando vocês a Betânia, aonde vocês vão poder desfrutar de amigas verdadeiras, de meninas que vão andar com vocês, que vão dizer, eu vou com você mais um passo. Recebe essa unção, irmãs, mulheres que precisam de amigas. Os discípulos estão tão maravilhosos, mas você vê Jesus procurando amigas. Aleluia. Aleluia, Jesus. Oh, Espírito Santo. Se você está no banco e você quiser orar por alguém que está do seu lado, você fica à vontade, amém? Você tem liberdade. Aqui é a casa do Pai. Intercede por essas mulheres, ora onde você está. Oh, aleluia. Estou vendo ali, glória a Deus, isso. Podem se mover, gente, tem profetas que às vezes estão sentindo palavras, direções que vocês precisam dar e vocês estão presas, engessadas. E eu quero declarar nessa noite, Senhor, libera as profetas, libera as profetas, libera as profetas, Senhor. Oh, aleluia. Aleluia, Jesus. Você pode cantar, louvar o Senhor. Tu és tudo que eu preciso, Jesus. 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 Tu és tudo que eu preciso.
Esse lugar é no Senhor. Aleluia, Jesus. Nós te agradecemos, Pai, pelo que o Senhor está fazendo aqui. E eu sei que tem mais mulheres que querem ficar aqui na presença dEle. E eu quero te convidar a fazer isso. Fica, olha o que o Senhor está fazendo aqui. Olha o que o Senhor está fazendo aqui. A gente não vai ter o sorteio hoje, meninas. Então quem quiser, fica à vontade para voltar para os seus lares, estão abençoados. Mas quem quiser ficar, nós vamos ter mais um momento de adoração aqui. E eu quero te convidar, não tenha pressa de sair da presença dEle, amém? Então, vocês fiquem à vontade, em nome de Jesus.